Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que, graças a Deus, é um canal que reverbera positividade, que vibra amor. E isso daí, graças a essa união que a gente tem, tão maravilhosa, tão próxima, né? Por sermos e entendermos que somos uma equipe de amor, né? Pessoas que trazem amor. Isso é muito importante para todos nós. Bom, nesse clima aí de amor, a gente está falando muito sobre algumas questões e veio à minha mente a questão do transtorno de bipolaridade. E eu decidi hoje trazer para vocês bipolaridade à luz do espiritismo. E antes da gente falar qualquer coisa, é necessário entender que tanto as doenças orgânicas quanto as mentais, elas refletem resultados de ações desequilibradas de um espírito, ou seja, o que nos acontece são consequência por sermos indisciplinados mentalmente, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, nessa ou em outras vidas. Allan Kardec, ele deixou bem claro isso. Ele fala assim, olha, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Infelizmente, na carne, a gente ainda está no mundo inferior. A gente entende assim, gente, que o passado próximo ou remoto são os responsáveis pelos nossos atuais transtornos psicóticos e neurológicos. Olha, dentro dessa condição, são múltiplas as manifestações de desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão nos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Então, como já foi dito, tudo se reflete aonde? No perispírito, que a gente já viu várias vezes eu falando aqui, que é no perispírito que tudo começa e é transferido para o corpo físico. O que se conclui que enfermidades mentais são efeitos, não são causas. As causas podem estar tanto nessa vida quanto nas vidas passadas. Então hoje a gente vai falar sobre esse transtorno, que é o transtorno bipolar. É psiquiátrico e provoca alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre momentos de euforia e depressão repentinamente. Gente, isso é muito pesado, é muito forte. É uma doença crônica funcional do cérebro relacionada aos neurotransmissores cerebrais. Para quem não sabe, os neurotransmissores são os responsáveis, né, para a gente entender, ver a imagem, entender a imagem e sentir algo por ela. Então, funcional do cérebro relacionado aos neurotransmissores cerebrais e está relacionado também ao humor e ou afeto. Essa doença, ela recebeu esse nome em 1986, tá? A bipolaridade. Mas ela tinha um outro nome que era psicose maníaco-depressiva. E seus sintomas fazem com que o indivíduo apresente modificações na forma de pensar, agir e sentir. Além da dualidade, né, de estar bem agora e não estar bem daqui 5 minutos, e emoções desequilibradas e desconexas. Os sintomas do transtorno bipolar podem variar de pessoa para pessoa. Então, tem gente que vai ser muito difícil você identificar isso, porque parece que ele leva uma vida normal. Mas tem muita gente que está bem claro essa nuance, essa alteração de humor, tá? E essa bipolaridade, ela pode ter frequência, gravidade e duração variável. A pessoa não percebe as mudanças de humor entre a euforia e a depressão e não vê como inconvenientes também e estranhas as mudanças no seu comportamento. Ele acha que é normal, essa pessoa acha que é normal. E às vezes, gente, a bipolaridade ela é um caso tão complicado que às vezes a pessoa ela aflora a bipolaridade em situações que ela passa na vida, sabe? Situações de perda de relacionamento.
Aí aquela bipolaridade vai aflorar, por quê? Porque ela já existia como característica da personalidade da pessoa, mas era muito pouco, muito leve, não prejudicava. Não prejudicava nem quem se relacionava com essa pessoa, nem ela mesma. Mas aí um surto emocional pode causar um surto psicótico e aflorar isso. E aí nós temos a alteração de humor, talvez diária, e de diária passa para ser por hora, ou por minutos, ou ficar 2 dias bons e um dia péssimo o dia inteiro. Isso tudo acontece. Então vamos entender que existe o quê? Dois fatores, a euforia e a depressão. Entendendo a euforia, é uma das fases que se caracteriza por um estado de exaltação do humor. Então, é um aumento de energia sem qualquer relação com o momento que o indivíduo está vivendo. Onde a pessoa se sente assim, agitada, inquieta, acelerada, eufórica ou muito irritada, podendo ficar agressiva verbalmente e fisicamente. E não consegue se concentrar, tá? Faz muitas coisas ao mesmo tempo e geralmente não consegue finalizar nenhuma das coisas que ele começou a fazer. O senso crítico e a capacidade de avaliação objetiva das situações ficam prejudicados ou praticamente ausentes, com explosões de raiva e fúria, planos irreais, sensação de poder e riqueza, autoconfiança excessiva, aumento da libido sexual e desinibição. Então, isso daí é no momento que ele está em euforia. De repente, passam-se 10 minutos, ele cai em depressão. Ele muda totalmente a cara, o jeito de ser, e ele entra nessa depressão. Aí o indivíduo vai da agitação à tristeza, da impulsividade à desmotivação. Aí ele se entrega à angústia, sensação de vazio, cansaço, falta de concentração, redução da libido, vitimização, insônia, ou então dorme demais. E ele vai para o sentimento de culpa e fracasso. E, tipo assim, não tem sentido mais a vida para ele. Ele quer morrer. Essas mudanças, elas podem ocorrer de forma súbita e intensa. E o risco de tentativas de suicídio em pessoas com transtorno bipolar é extremamente grande e acontece muito, devido aos próprios desequilíbrios, ou por abusar do álcool, que mascara por muito tempo a bipolaridade, tá? Para quem não sabe, ou de outras substâncias, drogas, substâncias alucinógenas, piorando os sintomas. Esses sintomas da bipolaridade afetam o cérebro, mas afetam também o funcional orgânico. Pode causar também, por exemplo, problemas na circulação, problemas cardíacos, problemas na locomoção, tá? Então, tudo isso o transtorno bipolar faz. E ele geralmente começa, tipicamente, na adolescência ou no início da idade adulta. Então, quase não se percebe que isso está acontecendo até a hora que isso se torne uma confusão. E continua ao longo da vida, instalando-se de maneira sutil. Olha que eu falei, é de maneira sutil que isso vai acontecendo gradativamente, passando a ser uma constante no comportamento daquela pessoa. É aquela pessoa que a gente fala que tem duas personalidades, uma que tá ação e a outra quando bebe. Essa pessoa tem uma tendência muito grande a ter a bipolaridade. Então, agora que a gente já sabe do que se trata, né? Que a gente entendeu o que é uma doença, que não é uma punição, e sim um recurso de aprendizado, certos acontecimentos e enfermidades, elas são permitidas para estimular o espírito a cumprir sua jornada de evolução. E assim as doenças físicas e mentais são resultado de um comportamento desequilibrado da mente, expressando comprometimento com o passado, onde todo mal por nós praticado, exterioriza de algum modo. Então vão formar lesões em nossa consciência que determinam os distúrbios ou mutilações no organismo. Olha que loucura isso.
Jesus, ele falava, a cada um segundo as suas obras. A justiça divina, ela é perfeita, é indiscutível. Então, distonias mentais, gente, são efeitos de atos anteriores. E eles evidenciam um comprometimento desse espírito encarnado atualmente no corpo físico com limitações e transtornos variados. Essas limitações e transtornos, elas podem surgir imediatamente, criança, podem surgir na adolescência, podem ficar escondidas até a fase adulta, eles podem ficar escondidas até a fase matura do ser, que seria depois dos 30, até dos 30 aos 40 anos. Aí acontece um fato com aquele ser, que ele está resgatando algo que ele fez no passado, e a culpa é dele, e aí ele não sabe lidar com isso, e aflora essa bipolaridade. Olha isso. Então, sendo assim, as doenças mentais têm origens variadas e podem se intensificar com as obsessões que elas mesmas atraem. Embora sejam de origem psíquica, a mente enferma refletirá a sua anormalidade registrada no perispírito, e este vai transferir para o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. A própria consciência que desperta se encarrega de reexaminar a ação maléfica e de impor o dever de resgate, programando a experiência reparadora através de uma memória reencarnatória inconsciente, que vai gerar na mente do enfermo a sensação incontrolável de culpa, chegando a fazer com que o encarnado perca a noção da realidade e pratique atos que ele não faria em seu estado normal. É aquele caso que aquela pessoa tira a roupa e sai pelada na rua, bipolar, né? É através desses pensamentos emocionais, intelectuais e morais que iremos perder o controle das palavras, dos próprios atos, através de episódios de euforia e depressão, e dessa forma nos tornamos o quê? Vulneráveis. Tá aí o perigo. A gente vai atrair espíritos afins, gente, que penetram no nosso pensamento, com certeza vão nos influenciar e nos sugar energia vital. Então, quando a gente está nessa mesma faixa vibratória, a gente se conecta ao espírito desencarnado, sofrendo o processo de obsessão, sendo coagido por automatismos vibratórios e entrando em sintonia com aqueles pensamentos numa influência sutil, eficiente e inspiradora. É aquela pessoa que começa a pensar que se matar é a única solução. Então, assim que o paciente é diagnosticado com bipolaridade, começa o seu tratamento na vida física com acompanhamento de especialistas e medicação correta, aí sim, ele está no caminho da metade do caminho da cura. Cura não, ele vai ter um controle, tá? Mas se o paciente ele é diagnosticado, está fazendo o tratamento e está sendo acompanhado por um médico, é nessa hora que o espiritismo pode ajudar. Por quê? O espiritismo pode amenizar o processo em 2 etapas. Mas para isso, ele tem que aceitar também essa doença. Primeiro, ele tem que se promover a cura das obsessões. Ele entendeu tudo, o quadro dele, ele está aceitando o tratamento, aí ele vai promover a cura da obsessão. Isso requer o quê? Paciência, perseverança. Em um procedimento gradativo, trabalhando sentimentos, moral e consciência, para modificar a sintonia do enfermo. É aquela hora que a gente fala que a pessoa que está próxima desse enfermo tem que começar a fazer com que ele se sinta mais impulsionado a melhorar, a estar bem. Que uma coisa que está faltando nele, ou alguma coisa que ele não tem, não é importante. O importante é o que a mente dele precisa saber. Que é a consciência de luz, que é a moral espiritual que ele tem. Bom, tratado esse primeiro processo, o segundo é uma parceria entre a espiritualidade e a própria personalidade do enfermo, que é fruto do seu temperamento e do seu caráter.
Então, considerada a parte mais difícil, o próprio enfermo tem que ser convencido a combater o comportamento egoísta que o faz pensar em si e nos seus interesses individuais, transformando emoções básicas e necessárias para a evolução pessoal em estados psíquicos e emotivos geradores de sofrimentos e enfermidades. Só depois desse primeiro passo aí é que irá diminuir as crises geradas pela culpa registrada no perispírito. Olha, um dos objetivos do Espiritismo é promover a autonomia, oferecendo uma formação moral e espiritual com a finalidade de promover a fé raciocinada e ativa. Então, a cura, ela é a restauração biológica que reorienta o espírito. É como poder perder o caminho. Ele vai primeiro perder o caminho, a direção, e depois ele retorna para a rota. Parece aquela tonteira que a gente tem quando a gente está restabelecendo a saúde por algum motivo. Então, dentro de cada um mesmo, de cada um de vocês, está a sua cura para todos os males. E nunca existirá mudança nos efeitos se não mudarmos as próprias causas. Nós somos o único obstáculo a ser vencido. E devemos procurar acessar as causas para curarmos os efeitos. Ou seja, a aceitação da nossa condição mental traz perspectivas, sentido e propósito para a nossa vida. Se começamos a dar para a vida significados e propósitos relacionados com o momento que estamos passando, através de escolhas conscientes, nós vamos mudar. E as vontades e as prioridades também mudam. Medicar, cuidar e tratar o organismo físico, procurar restabelecer o psicológico e modificar o espírito, alterando a causa que proporcionou a enfermidade mental, é a cura para tudo isso. Eu sei que para falar isso é muito fácil, para fazer é super difícil. Mas Allan Kardec ressalta: o espírito, olha que lindo isso. O espírito é o artista do próprio corpo. Por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e as manifestações de suas tendências. É por isso que a gente vai caminhando, buscando o nosso equilíbrio, cultivando pensamentos elevados e positivos e principalmente praticando bem, com muita energia positiva. Cada vez que a gente faz isso tudo, a gente impulsiona uma quantidade de alavancas no nosso processo reencarnatório que começam a aliviar problemas futuros que poderiam ser geradores e causadores de piores situações psicológicas. Então, à medida que a gente começa a se entender e a trabalhar o nosso interior para o melhor, nós mudamos os nossos problemas, assim, os nossos sofrimentos já calculados e marcados para essa encarnação, e eles começam a se tornar a menos. Isso por quê? Porque a evolução do espírito é quem faz com que a cura psicológica possa acontecer. Acho que eu expliquei tudo, né? Vocês querem mais? Se você quer mais, você vai lá no Facebook, curte a página Espirais de Luz, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho, porque eu vou publicar mais palestras. Eu estou editando todas as palestras, já estou publicando logo, logo. E espero que vocês gostem desses temas todos. Por favor, compartilhem, comentem. Se você não gostou, não fala nada não, porque é falta de educação falar mal do coleguinha. Mas deixa lá o seu comentário e vem com a gente vibrar a luz. Eu agradeço muito, muito a sua paciência em me ouvir, a sua paciência em ter aqui essas palestras à sua disposição e você assistir todas. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.